Boa noite, família. Graça e paz, amém. A vocês que estão aqui, que podem estar conosco, que bênção rever vocês no meio da semana, nos encontrarmos para ouvirmos a palavra, orarmos juntos, recebermos toda a verdade de Deus como temos recebido nesses dias. Que bom receber você aqui, você que já pode estar conosco, você que não pode ainda, ou porque tem alguém na sua família, ou porque tem alguma comorbidade, não pode estar conosco, ou está com sintomas, está de quarentena. Deus te abençoe, mas você pode continuar nos acompanhando online. Nossa igreja está online também em todos os nossos horários que estamos presencial. E você que está aqui, que bênção é receber você para essa nova série, uma nova jornada. Agora em agosto nós vamos ter uma jornada especial de oração e de palavra, porque nós cremos nisso. Nossa vida caminha na verdade da palavra, e a gente precisa antes de tudo entender as verdades de Deus e depois aplicarmos elas na nossa vida. E por isso que nós estamos começando uma nova série de mensagens para as quartas-feiras. Então, nos domingos nós estamos com uma série, você tem ouvido, avançando em dias de pandemia. E na quarta nós estamos começando essa série Inteligência Financeira em dias de crise. Pastor, por que o senhor vai falar, ou por que a igreja vai pregar? Se Deus permitir, eu vou pregar em todas as quartas de agosto aqui, para falarmos sobre isso, inteligência financeira. O senhor é economista? Não sou. Mas o que eu vou trazer para você são os princípios da palavra de Deus, que aliás estão baseados na nação mais empreendedora que existe na terra, a nação de Israel. Todos os princípios bíblicos que nós vamos estudar foram praticados por Jesus, seus seguidores, e a gente vai aprender muito com isso. Por quê? Porque Deus se importa conosco e também tem orientações para nós, inclusive sobre o uso do dinheiro, sobre os bens, sobre as propriedades, a riqueza, os bens deste mundo. Como é que nós lidamos com isso? O Senhor Jesus falou muito, gente, sobre dinheiro, sobre bens, sobre posses. Mas eu quero começar falando para você uma coisa muito importante. Os dois assuntos mais antigos que o ser humano tem problema ou dificuldade de se lidar com eles, são os dois assuntos que nós vamos abordar aqui na igreja nos 2 próximos meses. Um em agosto e o outro em setembro. Quais são os dois assuntos mais antigos que o ser humano bate cabeça, debate, cai, levanta? Quais são? Pode pegar a sua Bíblia. Por que os mais antigos? Porque eles estão presentes desde a primeira família que Deus colocou na terra. Os dois assuntos mais antigos que o ser humano mais tem pendência e luta são família e finanças. Os relacionamentos familiares e os relacionamentos financeiros. Onde está isso, pastor? Na sua Bíblia. A primeira família, a de Adão e Eva, o primeiro casal, teve problema no relacionamento. Nós vimos isso logo depois da queda, transferência de culpa, vários problemas no relacionamento, falta de transparência, crise na família. Aí eles têm os filhos. E o segundo assunto que mais afeta famílias hoje, mas que é muito antigo desde a criação do mundo, aparece, que é a administração de bens, dinheiro e finanças. Do que o senhor está falando? Por que Caim matou Abel? O primeiro assassinato marcado na Bíblia aconteceu dentro do seio da família e por razões financeiras, por administrações do dinheiro, do jeito que um administrou, do jeito que o outro administrou. Então perceba que são dois assuntos dos mais antigos. E por que nós vamos falar disso agora? Porque na pandemia a gente tem percebido que esses assuntos também se acentuaram. Tanto família como dinheiro, finanças, tem estado no mais alto índice da preocupação do povo. E a gente já sabe
que a área financeira, econômica do mundo todo está sendo afetada por causa dessa pandemia. Então nós não estamos falando de algo nada novo, nós estamos falando dos dois problemas mais antigos que o ser humano lida: dinheiro e relacionamentos familiares. E se você for ver, a administração financeira também é uma das grandes razões de que casais se separam. Os assuntos estão interligados, e é impossível a gente olhar para a Bíblia e não ver Deus nos ensinando sobre dinheiro, porque em toda a sua Bíblia Deus aparece falando de dinheiro, nos ensinando. Por exemplo, um apontamento para você, se você não sabe, na sua Bíblia tem mais de 2.350 versículos referentes a finanças, dinheiro, posses e bens. Mais de 2.350 versículos. Outro apontamento para você: Jesus falou mais de dinheiro, finanças, bens e administração do que de qualquer outro assunto. Em 3 anos na terra, Jesus falou mais de finanças do que de qualquer outro assunto. Pegue a sua Bíblia e vai contar. Como é que pode, pastor? Jesus falou mais de dinheiro do que de céu na Bíblia. Jesus falou mais de dinheiro do que de pecado na Bíblia. Está na sua Bíblia. Jesus falou algo também muito poderoso. Ele disse que a maneira como eu lido com o dinheiro, com meus bens, tem um grande impacto na minha intimidade com Deus, na minha espiritualidade. Jesus falou isso em Lucas 16, Lucas 16:11. Jesus falou assim: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará as riquezas eternas, ou a verdadeira riqueza? Lucas 16:11. O que Jesus está falando nesse texto? Ele está dizendo que o jeito que eu lido com dinheiro, com posses, com bens, influencia diretamente na minha relação espiritual, na minha espiritualidade, na minha relação com Deus. O próprio Jesus, quando foi escolher quem é o maior rival dele, pelo seu coração e pelo senhorio da sua vida, ele não alistou o diabo em primeiro lugar, ele alistou o dinheiro. Jesus disse que o maior rival dele, pelo senhorio da sua vida, não é o diabo, é o dinheiro. É só você ler Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e agradar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então quando ele vai falar de rivalidade pelo senhorio da nossa vida, ele não diz que o diabo é o principal concorrente dele, ele diz que o dinheiro é o principal concorrente dele. Perceba como a Bíblia fala disso o tempo todo. E por que o Senhor deixou tantos textos na Bíblia para falar dessas coisas? Porque Ele sabia que nós precisaríamos de sabedoria, de graça, de direção para lidar com isso. Então a Bíblia não é um livro de regras que só diz você tem que dar isso ou dar aquilo. A Bíblia vem nos ensinar sobre ganhos, sobre gastos, sobre trabalho, sobre investimentos, sobre economia. Se você não sabe, na sua Bíblia todos esses ensinos estão abertos para você. É que a gente muitas vezes não é ensinado sobre isso. Então ao longo desse mês eu vou falar sobre isso: a inteligência financeira para dias de crise, que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Você que está aqui, traga alguém semana que vem. Você que está nos acompanhando, siga a nossa série para você aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Eu não vou ficar falando aqui toda semana de dízimo, de oferta, não é isso. Eu vou falar sobre a inteligência financeira, sobre o que a Bíblia fala sobre o uso do dinheiro, para nós aprendermos e aplicarmos na nossa vida. E se você quiser se aprofundar no assunto, hoje eu trouxe 2 livros aqui que eu quero indicar para você ler. Se você quiser conhecer mais, saber mais, leia mais o que a Bíblia diz. Eu comecei inclusive a ler um livro extraordinário essa semana aqui, que nem é cristão, não é escrito por um cristão, chamado Nação
empreendedora, só falando da nação de Israel. Por que que a nação de Israel tem o maior, ou pessoas de Israel têm o maior número de prêmio Nobel do mundo? Por que que as maiores tecnologias inventadas dos últimos tempos nasceram em Israel? Por que que desenvolveu tudo isso lá? Tudo isso está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. Mas aqui tem um livro muito especial, Uma Vida Abençoada, do Robert Morris, que é sensacional. Se você nunca leu esse livro, você precisa ler sobre esse assunto. Também esse outro aqui, Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Hoje eu vou falar disso, do Chris Vallotton, tem na nossa livraria. Você pode adquirir para você aumentar o seu conhecimento, conhecer um pouquinho mais sobre esses assuntos que são tão importantes para nós hoje, porque muita gente está padecendo por falta de conhecimento. Aliás, foi Jesus quem disse isso. Vocês pecam, vocês caem, vocês erram, porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus diz que eu tenho que conhecer a Bíblia e o poder de Deus. As duas coisas andam juntas. Então o tema de hoje, você recebeu um esboço para me acompanhar, é pobreza, riqueza e prosperidade. Por que esse tema? Porque eu quero começar essa série falando sobre a questão da mentalidade, das suas crenças mais internas, falar das fortalezas que encheram ao longo dos anos, muitas vezes pelo tradicionalismo, o coração de muita gente, inclusive cristãos. Então eu vou começar minha palavra de hoje falando sobre 3 erros, ou 2 erros e uma verdade, ou 3 apontamentos sobre pobreza, riqueza e prosperidade segundo a Bíblia. Porque nós temos que ter o cuidado com os ensinos extremistas, e a maioria das vezes sem contexto bíblico e baseado em tradição religiosa. Muita gente baseia o que ele sabe só na tradição religiosa que ele aprendeu. Mas o que que a Bíblia ensina? Um primeiro erro que você precisa entender sobre finanças. Primeiro erro: o da espiritualidade só por meio da pobreza. O da espiritualidade só por meio da pobreza. É o primeiro erro. A palavra está faltando aí é pobreza. Ou seja, o que é esse erro? O que talvez você já ouviu: gente espiritual, crente, fiel mesmo, é quem é pobre, ou quem tem menos recurso, ou os menos favorecidos. Você talvez já ouviu: aquela irmã é muito abençoada, ela é tão pobrezinha. Aí a gente confunde inclusive o conceito de humildade com ter ou não ter recursos. Ou seja, esse ensino da espiritualidade só por meio da pobreza é que o dinheiro, as posses e os bens, eles são um mal na vida da pessoa. E tem gente que acha que só é espiritual quem tem pouco recurso, quem é mais pobre, quem é mais carente. Quem já ouviu isso aqui, que está aqui, levante a mão. Várias pessoas já ouviram, quase todos, porque nós fomos tradicionalmente ensinados assim, que sinal de espiritualidade é igual a gente que tem pouco recurso. Só que isso não é bíblico. Por exemplo, no Antigo Testamento, a riqueza, a abundância, quando alguém via uma pessoa rica ou abundante, era sinal de que ela era obediente. É só você ler Deuteronômio 30, porque Deus falou ao povo de Israel que se eles fossem obedientes, eles seriam prósperos. Então no Antigo Testamento todo, riqueza era sinal de obediência e não a pobreza. Se você ler o Salmo 35, versículo 27, diz que Deus se alegra na prosperidade do seu povo. 3 João capítulo 2 diz que nós podemos e devemos orar por prosperidade material se o nosso relacionamento com Deus é saudável espiritualmente. Então um primeiro erro que muita gente tem na cabeça é que para ser cristão, tem que ser pobre. Isso não é bíblico, não é conceito da Bíblia, não é ensinamento de Deus. Um segundo ensinamento muito errado, que ficou muito conhecido no Brasil como teologia da prosperidade. O segundo ensinamento é o que é o da riqueza só porque nós somos cristãos. É o segundo ensinamento errado. Ou seja,
você é crente, você tem que ser rico. Custe o que custar, você tem que ser rico. Essa crença, ela afirma que todos os cristãos obrigatoriamente têm que ser ricos e pobres, ricos e prósperos em tudo, em todo tempo, em qualquer momento. E esse também é um ensinamento extremista e errado. Porque quando você vai estudar a sua Bíblia, você vai ver que pessoas extremamente fiéis a Deus, espirituais, tiveram momentos que eles enfrentaram crises financeiras. José, por exemplo, é algo muito claro sobre isso, traz algo muito claro sobre isso. Ele nasce rico, vive numa família rica, mas vive a pobreza, a escravidão no Egito. É vendido. Ele nasce numa família próspera, mas depois ele é lançado num buraco. Gente que acredita nisso tem que rasgar da Bíblia a história de José, a história de Jó e tantas outras histórias que estão na Bíblia. Então, nem o extremo de que porque você é crente, você só vai andar de carro zero, você vai ter todo o dinheiro, você nunca vai ter problema de saúde, isso é errado. E também o ensinamento errado também é que o crente tem que ser pobre. Que quanto mais pobre ou menos recursos tiver, melhor crente é. Também é errado, também não é bíblico. Então, pastor, o que a Bíblia ensina? O que Jesus ensina? Jesus ensina o equilíbrio, é a terceira coisa que eu quero falar para você hoje. O equilíbrio da mentalidade próspera. Jesus nos ensina que não é a questão do quanto você tem, é o jeito que você crê, é como a sua mente acredita, como você vive. Porque há pessoas que vivem com pouco recurso, mas tem uma mentalidade próspera. E tem gente que tem muito recurso, mas vive com uma mentalidade tacanha, escassa. O que Jesus vem nos ensinar? Ele vem nos ensinar que o cristão verdadeiro, ele desenvolve uma mentalidade próspera. Não é você crer que porque é crente tem que ser pobre, nem crer porque é crente tem que ser rico. Porque Deus não prometeu riqueza para todo mundo e também não prometeu pobreza para todo mundo. Ele nos ensinou como nós devemos lidar com as riquezas deste mundo. Então a minha palavra hoje para você é para você alcançar sabedoria pelos princípios da Bíblia de como lidar com as riquezas deste mundo com uma mentalidade próspera, a mentalidade do reino. E eu vou começar lendo 2 Coríntios capítulo 8 versículo 9 para ensinar vocês sobre esse tópico. Olha o que diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo, o que está escrito aí na sua Bíblia? Sendo, o que Jesus era? O que é, igreja? Rico. Ué, mas você, por que você vê os filmes que Jesus é muito pobre? Não é, ou não é assim que a gente vê? Que mesmo sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. A Bíblia nunca falou que Jesus era pobre. Pelo contrário, a Bíblia sempre declarou que Jesus era rico e se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos por sua pobreza. Ou seja, Jesus assumiu a nossa posição para que nós assumíssemos a posição dele. Harvey Eker diz assim: pessoas bem-sucedidas são maiores que os seus problemas. Pessoas de mentalidade pobre são sempre menores que os seus problemas. O que a Bíblia vem ensinar, que não é o quanto você tem, não é o carro que você anda, não é a roupa que você veste, não é o quanto você tem no banco, é a sua mentalidade, é a sua crença interior, são suas convicções sobre como Deus ensinou sobre o dinheiro. E sobre isso, Robert Allen vai dizer: não acredito que existam pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem pessoas que escolhem ter mentes miseráveis e outras escolhem ter mentes prósperas. Então, independente do quanto você tem, com quanto você vive, a questão é a mentalidade que você escolheu viver. Mas uma coisa que a Bíblia está nos ensinando aqui é: Jesus era rico. E isso quebra completamente aquele conceito de coitado que nós temos sobre Jesus.
O apóstolo Paulo está dizendo que ele era rico e se fez pobre. E a razão pela qual ele se fez pobre é para que nós sejamos ricos. E ele não está falando de posses materiais apenas aqui. Eu estou lhe dizendo que ele está falando de mentalidade próspera, de vida satisfeita, de saber lidar com o seu dinheiro. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus era rico, que Jesus morava no céu, que no céu tem ruas de ouro, que no céu tem portas de pérolas, que no céu tem paredes, já a cidade inteira é de ouro. Então o que a Bíblia ensina é que Jesus deixou o seu lar celestial para nascer numa manjedoura, num celeiro, onde os pastores israelitas mantinham jumentos, ovelhas e camelos. Jesus era rico, morava no céu, e a missão dele foi nos fazer ricos, não no sentido, repito, de que todo mundo vai ser rico e bem sucedido financeiramente. Mas o que a Bíblia está ensinando é que Jesus fez uma troca. Ele trocou nossas cinzas por beleza, nosso choro por alegria, nossa desesperança por esperança, nossa doença por cura, nossa morte pela vida, nossa pobreza pela prosperidade. E o próprio Jesus chamou isso de vida abundante em João 10:10. Quando você lê João 10:10, Jesus chama isso de vida abundante. É a ideia de que Jesus quer nos dar uma vida saudável, plena, que você saiba caminhar, se relacionar com todas as fases da sua vida, inclusive com a financeira, de uma maneira abundante, com uma mentalidade abundante. Então não é a pobreza por causa que você é crente, nem a riqueza, só riqueza em todo momento da sua vida porque você é crente, mas é a mentalidade abundante. Tanto que você vê Jesus caminhando na terra, preste atenção nisso. Jesus saiu do céu, mas o céu nunca saiu de Jesus. Então a ideia do Jesus pobre, miserável, coitadinho, é uma ideia distorcida da Bíblia. Porque ele saiu do céu, mas o céu não saiu dele. Você pode até colocar Jesus numa manjedoura, porque ele foi posto. Mas você não pode colocar uma manjedoura em Jesus. Ele foi para uma manjedoura, mas você não consegue pôr uma manjedoura dentro dele. Porque a prosperidade no reino de Deus é de dentro para fora. Ela tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Em tudo que Jesus fez, Ele revelou a mentalidade do céu e do reino da prosperidade. Pode ver, toda vez que Ele se reuniu com seus discípulos para uma pesca, Ele leva e gosta e faz uma pesca exagerada, abundante e muito grande. Ele cria o vinho da água, ignorando todo o processo de fermentação que os melhores vinhos da época exigiam. Ele pega comida, 5 pães e 2 peixes com um garotinho, e multiplica por uma multidão que era maior do que muitos estádios hoje que cabem de futebol no Brasil. Você olha o ministério de Jesus, você vai ver que ele foi sustentado por pessoas ricas. Os reis magos trazem presentes para eles. Lucas 8 diz que mulheres que tinham posse sustentavam o ministério de Jesus. Lucas 12 vai mostrar Maria, uma mulher que tinha muitos bens, derramando um perfume caro sobre Jesus. Se você ler João capítulo 8, você vai ver que Jesus tinha uma túnica especial, sem costura. A sua roupa, é que a gente vê nos filmes que tem uma visão muito distorcida. João 8, 23 a 25 vai dizer que essas mulheres que cuidavam de Jesus lhe deram uma túnica especial. E era tão valiosa que quando ele vai para a cruz, os soldados tiram a roupa dele e dividem em 4 soldados. Está tudo na sua Bíblia. Então Jesus era incrivelmente generoso. E frequentemente ele ajudou pessoas a prosperarem financeiramente. Uma coisa que ele deixou clara no seu evangelho é que como a gente lida com o dinheiro é um reflexo daquilo que se passa no nosso coração. Jesus vem ensinar que o dinheiro tem ligação direta com o seu coração, com o seu interior.
Por exemplo, ele repreendeu um jovem que se importava mais com as riquezas da terra do que com a sua alma. A mentalidade próspera que a Bíblia ensina, equilibrada, é essa: você não pode dar mais valor às riquezas desse mundo do que sua alma, do que sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Inclusive Jesus incentivou o tempo todo pessoas a investirem seu dinheiro, seus dons, seus talentos, em vez de enterrá-los. Em todo o evangelho ele fez isso. Jesus ensinou que a gente tem que ser fiel com as riquezas da terra antes de receber as riquezas espirituais. Ele ensinou que às vezes ele não pode derramar riquezas espirituais para nós, porque nós não sabemos lidar nem com as riquezas terrenas. Lucas 16, está na sua Bíblia. Então o primeiro entendimento que eu e você precisamos ter é sobre essas doutrinas, entre aspas, erradas ensinadas, que o crente tem que ser pobre, ou que o crente tem que ser o tempo todo rico, nunca vai ter dificuldade, nunca vai ficar desempregado, e se você ficou, é porque você está em pecado, você está fazendo alguma coisa errada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala desses dois extremos. A Bíblia ensina que eu preciso desenvolver uma mentalidade próspera e equilibrada, e saber que todos os meus bens, minhas posses, minhas finanças cooperam ou prejudicam diretamente minha vida espiritual. Então, meus irmãos, a pergunta que fica é: então, pastor, como é que eu posso desenvolver essa mentalidade próspera, equilibrada, como Jesus ensina? Como é que eu posso ser assim, viver assim, fugir de visões extremistas, desequilibradas? Como é que você pode? Como é que se desenvolve uma visão, uma mentalidade diferente? Porque isso é uma questão de mentalidade. Nós ouvimos muito que para ser crente bom você tem que fazer voto de pobreza, e muitos inclusive fizeram, e muitos cristãos fizeram e fazem, mas isso é um engano bíblico. Ou agora eu sou crente, eu vivo determinismo, tudo na minha vida tem que ser rico, próspero, eu nunca vou ter problema, eu posso comprar como eu quiser, posso arrebentar cartão de crédito, eu vivo do jeito que eu quiser, porque eu sou cristão. Também está errado. Jesus ensina a vida equilibrada, abundante e saudável. E hoje eu quero compartilhar com você como desenvolver uma vida equilibrada, saudável e abundante financeira, entendendo o que é pobreza, o que é riqueza e o que é prosperidade, como nós estamos entendendo hoje. Como é que eu desenvolvo isso? Primeiro lugar, você desenvolve isso. Para você desenvolver uma vida assim, você precisa crer nas verdades da Bíblia. Anote aí: crer nas verdades da Bíblia. Você precisa entender as verdades da Bíblia. Eu quero mostrar a vocês hoje algumas verdades da Bíblia que eu preciso crer para desenvolver essa mentalidade que Jesus ensinou. Que verdades são essas? São verdades imutáveis. Não importa se você é cristão, se você é protestante, se você é espírita, se você é católico, são verdades de Deus, da Bíblia, sobre finanças, sobre bens, que você só vai desenvolver essa mentalidade saudável, equilibrada e próspera, se você crer e praticar na sua vida. Independentemente se você é cristão ou não, o que eu estou dizendo é verdade da Bíblia, que não depende do lugar, não depende da circunstância e não depende da época, elas são atemporais. Verdades da Bíblia que você precisa crer, como eu disse, da Escritura, que começa com o povo de Israel, o povo mais próspero, o povo que desenvolve. Se você pegar o tamanho do país de Israel, ele é muito menor do que a maioria dos nossos estados, e muito mais novo, que foi fundado agora. O Brasil tem centenas de anos, Israel tem dezenas. E você vê o desenvolvimento. Porque o que aconteceu isso? É a mentalidade. Tem a ver, porque eles estão vivendo na mentalidade bíblica, aplicando os princípios de Deus. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Pastor, quais verdades bíblicas são importantes para eu desenvolver minha vida financeira na mentalidade correta? Número 1, primeira verdade que você tem que crer e aplicar na sua vida: Deus é dono de tudo. Você precisa crer e entender que Deus é dono de tudo. Salmo 24 e versículo 1:
Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. De quem é a terra e tudo que está nela? De Deus. Se você ler a sua Bíblia com cuidado, Ageu capítulo 2 versículo 8, você vai ver que Deus é dono do ouro e da prata. Levítico capítulo 25 versículo 23, você vai ver que Deus é dono de toda a terra. Salmos 50 de 10 a 12, você vai ver que Deus é dono de todos os animais, porque Ele criou tudo, e o Criador nunca transferiu o título de sua propriedade para ninguém. Deus não deu nada a ninguém. Como seguidores de Jesus, a primeira coisa que a gente tem que crer, aplicar e saber: Deus é dono de tudo. Nada é nosso. E é interessante isso, porque o ser humano adora esse negócio de posse, de poder, de eu dizer que é meu. E quando acontecem coisas que saem do nosso controle, Deus está nos mostrando: vocês não são donos de nada. É assim ou não é? Porque quando vem uma crise, quando a crise bate a nossa porta, e Deus permite que ela chegue, como essa que chegou, você não é dono de nada. Gente que estava empinando nariz, arrotando que tinha tudo e pode tudo e compra tudo, a torneira fechou nessa temporada, 5 meses fechado. E a gente percebe que não é dono de nada na terra. Meu irmão, a casa que você vive não é sua, o carro que você dirige não é seu, o tempo de vida que você tem não é seu. A Bíblia diz que seus filhos não são seus, que sua família não é sua. Tudo é de Deus. O cristão só vive a mentalidade próspera, equilibrada e abundante quando em primeiro lugar ele crê e reconhece: tudo é de Deus. Deus é dono de tudo. Onde você estava quando Deus criou os céus? Onde você estava quando Ele criou a terra? Onde você estava quando Ele separou o mar da areia? Onde você estava quando Ele colocou cada animal no lugar? Onde nós estávamos? Então Ele não deu o título dessas propriedades, de tudo isso para nós. É a primeira verdade que você tem que crer para desenvolver uma mentalidade próspera e equilibrada. Deus é dono de tudo. Segunda verdade da Bíblia que você tem que crer, praticar para desenvolver essa vida financeira desse jeito: Deus está no controle de tudo. Deus é dono de tudo e Deus está no controle de tudo. Salmo 135 versículo 6: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Uma coisa que a Bíblia deixa clara, você pode ler o Salmo 139 também: Deus está no controle de tudo. O cristão só vive a vida abundante, plena, satisfeita e equilibrada financeiramente quando ele entende esse princípio e pratica. Você perde o controle, a porta se fecha para você, você recebe uma má notícia que perdeu um negócio, mas Deus não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. Quando eu leio a experiência de Daniel na Babilônia, Daniel capítulo 4, 5, 6, a gente vê: Deus não perdeu o controle. Quando eu leio Romanos capítulo 8 versículo 28, que diz que Deus age, opera ou está operando em todas as coisas para o nosso bem, Paulo nos consola dizendo: Deus não perde o controle. Quando eu leio e aprendo com a vida de José, que a vida tem altos e baixos, que ele sai da riqueza, vai para a pobreza, vai para a prisão, vai de empregado, vai para escravo, mas Deus não perdeu o controle. Você precisa crer e entender: Deus não perdeu o controle. Nós estamos no meio de uma crise, é uma pandemia, está afetando países, cidades, famílias economicamente, mas Deus não perdeu o controle da sua vida. Irmão, você acha que Deus, cuja Bíblia diz que na palma da sua mão está o universo, tem dificuldade em cuidar da sua vida? Você acha que Deus perdeu o controle da sua vida porque algo de ruim aconteceu com você ou não deu certo?
Um cristão só vive a mentalidade correta quando ele crê que Deus é dono de tudo e que Deus controla tudo. Ele tem o controle de tudo. Você pode descansar nessa verdade e nessa soberania de Deus, amém? Tem muita gente batendo cabeça porque ele está achando que Deus perdeu o controle, que Deus não sabe o que está acontecendo. Deus não está vendo o desempregado, pastor. Deus não está vendo os últimos recursos se definharem. Deus está vendo tudo, irmão. Ele tem todo o controle da sua vida. Olha a experiência de Daniel, olha a experiência de José. Não importa onde você está, o grau de dificuldade que você está enfrentando, ou o nível de riqueza ou recurso que você possui, Deus continua sentado no trono e tem o controle de toda a situação. Eu preciso crer nessa verdade. Terceira verdade que você precisa crer para desenvolver uma mentalidade próspera, equilibrada e viver o real evangelho de Jesus. Terceira, Deus supre as nossas necessidades. Deus é dono de tudo, Deus tem o controle de tudo e Deus supre as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá o quê? Quantas necessidades? Todas. A Bíblia me garante que Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele é provedor, Ele é dono de tudo, Ele controla tudo, mas Ele supre as nossas necessidades. Mateus 6,33, Jesus vem ensinar: busquem pois o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É uma questão de fé, é uma questão das suas crenças interiores. Em Gênesis capítulo 22, Abraão vai ter uma nova experiência com Deus e conhecer o Deus provedor. O que é interessante nesse texto e em toda a Bíblia, é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção: Deus é previsível em sua fidelidade, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Presta atenção, Deus é previsível na sua fidelidade. Ele já disse que vai ser fiel, Ele já disse que suprirá suas necessidades, é uma promessa. Ele é previsível nisso, mas Deus é imprevisível na maneira como Ele vai prover. É aqui que mora o negócio. Não é se Deus vai prover ou não. O que a minha Bíblia me garante é que Deus vai prover as minhas necessidades. A grande questão é que Ele é imprevisível no jeito que Ele vai prover, na maneira que Ele vai agir. É aqui que muita gente se perde, porque ele acha que Deus tem que agir do jeito dele. Porque você já fez o plano A, o plano B, o plano C, você já ora dando o emprego que você quer, a porta que você quer, o salário que você quer, o jeito que você quer, como você quer, você já dá tudo para Deus. Deus é previsível ao dizer que vai suprir suas necessidades, mas é imprevisível na maneira como Ele vai operar. Na Bíblia, o Senhor supriu as necessidades do seu povo de diferentes modos, de diferentes maneiras, e frequentemente de maneiras inesperadas. Preste atenção, Deus age de maneira inesperada. O mesmo Deus que supriu a necessidade do povo de Israel no deserto com o maná, mandou um corvo alimentar o profeta, que é o mesmo Deus que multiplicou pães a partir de um lanchinho de um garoto. Então Ele é previsível ao dizer que vai te suprir, mas é imprevisível na maneira que Ele vai te suprir, porque Deus nos ensina que é do jeito dEle. Recapitula comigo: Deus é dono de tudo, Deus está no controle de tudo, e Deus supre nossas necessidades. São as três primeiras verdades que todo cristão precisa conhecer, saber, aplicar na sua vida, para desenvolver uma mentalidade próspera e equilibrada. Tá bom? Se você realmente crê que Deus é dono de tudo, Deus controla tudo e Deus vai suprir suas necessidades, então você precisa saber a quarta verdade que a Bíblia nos ensina, de que nós somos administradores das riquezas de Deus nesse mundo.
Se Deus é dono de tudo, então você não tem nada, você administra. Então você não é dono, você é mordomo, você cuida. Essa é a verdade bíblica sobre nós os cristãos, sobre toda pessoa. Eu não sou dono, eu sou administrador, eu sou um mordomo. Por isso que toda a Bíblia é permeada pela doutrina bíblica da mordomia cristã. O que é isso? O mordomo é um administrador das posses de outras pessoas. Se Deus é dono de tudo, então o que Ele está te dando não é seu, é para você administrar, é para você cuidar, é para você exercer mordomia. Ou seja, aqui na terra nós estamos cuidando das coisas que não são nossas, são de Deus. Deus é o dono de tudo, controla tudo e nos deu a responsabilidade de administrar todos os bens, todas as coisas, todos os recursos através dos princípios bíblicos. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? O que a Bíblia ensina. Você não é dono da sua casa, você é administrador. Tanto não é dono, preste atenção, que quando você morrer, o teu corpo nem vai estar tão gelado e Deus já está emprestando os seus bens para outra pessoa. Antes até de enterrar, meu irmão, já tem outra pessoa cuidando das suas coisas. Porque o que a gente tem aqui é emprestado. Olha o que diz Lucas 16:11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha o versículo 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Olha 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, dos administradores, é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 12. Então o que a Bíblia está nos dizendo e ensinando é o seguinte: eu não sou dono de nada, Deus é que controla tudo, Ele que supre minhas necessidades, e Ele me deu o privilégio, a bênção de administrar as coisas dele na terra. Aqui você inclui dinheiro, bens, posses, dons, saúde, tudo que Deus te deu, você está responsável por administrar. Tem muita gente que ele acha que ele vai à igreja, ele deu uma oferta ou ele deu o dízimo e ele já está livre de tudo. E alguns fazem essas coisas como desencargo de consciência, e isso não é verdade. Você não vai dar conta a Deus do seu dízimo ou da sua oferta. Você vai dar conta a Deus de tudo que Ele colocou nas suas mãos, de tudo que Ele lhe deu. Você vai dar conta. Tudo o que temos é de Deus e nós devemos administrar do jeito que agrada a Ele. Por isso que Jesus vai dizer em Lucas 16, que eu estou citando aqui o tempo todo, que nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas, bons mordomos nas pequenas coisas. E por isso que Ele diz também que Ele não dá grandes coisas a algumas pessoas, porque eles não administram direito nem as pequenas. Por isso que Jesus diz: quem for fiel no pouco, Ele vai colocar sobre o muito, porque é uma questão de responsabilidade, de cuidado e de administração. Você acha que não, eu gasto meu dinheiro como eu quero, da maneira que eu quero? Não, a Bíblia diz diferente, querido. Que você precisa aplicar os princípios de Deus sobre a sua vida, que o que Ele está deixando, permitindo, dando a você, é para você administrar, e isso faz toda a diferença. Isso abre a nossa mente para uma nova realidade. Que realidade, pastor? De que não é meu, é de Deus, eu estou só cuidando. E o mais incrível é que a Bíblia diz, se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, principalmente, você vai aprender uma coisa incrível: que todo ser humano, todo, isso aqui não tem a ver com salvação, se você vai para o céu, se vai para o inferno, diz que todo homem, toda mulher dará conta diante de Deus daquilo que recebeu. A Bíblia diz que nós devemos comparecer
diante de Deus para dar conta das coisas que Ele nos deu para administrar. Você sabia disso? Ou seja, resumindo, Deus vai marcar um encontro um dia comigo, com você, vai estar com uma listinha, uma planilha, uma prancheta. O anjo vem, tá, a prancheta do Eduardo, está aqui, Deus, ó. Aí ele vai dizer: tá bom, Eduardo, isso aqui eu te dei: tempo, dinheiro, família, casa, carro, recurso, tá. Como é que você cuidou? Está na sua Bíblia isso, filho. E inclusive, a Bíblia não diz tudo que Deus vai perguntar nesse encontro aí que a gente vai ter com Ele. Mas tem duas coisas que a Bíblia diz que vai ter. No Enem de Deus, no teste de Deus, no comparecimento diante de Deus, eu não sei tudo que Ele vai falar, tudo que Ele vai requerer, mas duas coisas eu sei que Ele vai perguntar. Porque isso a Bíblia já deixou escrito para nós em Romanos, que Ele vai perguntar. Quais são? Duas perguntas Deus vai fazer para você. Primeira: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? O que você fez com a verdade de que eu enviei Jesus para morrer no seu lugar, ressuscitar no seu lugar, pagar o preço dos seus pecados e te dar um relacionamento de reconciliação comigo através dele? O que você fez com isso? Essa pergunta Deus vai fazer, irmão. Então já vai se preparando para responder. A segunda que a Bíblia diz que Deus vai fazer, não importa se é rico na terra, pobre na terra, onde você morou, se é brasileiro, se é americano, se é chinês, japonês, não interessa, vai ter que responder. A segunda é: o que você fez com o que eu te dei? Tempo, dinheiro, posses, bens, família. O que você fez com o que eu pus na sua mão? Deus vai perguntar isso. Sabe como eu gosto de exemplificar isso? Já contei aqui na igreja, principalmente nos cursos que eu dou aqui. Quem aqui já assistiu o filme do Batman Begins? Quem aqui já assistiu? Levanta a mão, aquele filme do Batman. Se você já assistiu o filme do Batman Begins, você vai ver que na história do Batman, esse filme aí, ele vai contar como que foi a história do Batman. Então quando ele começa contando, ele mostra lá o Batman. Eu vou aqui resumir, falar aqui, porque são também os defensores do Batman, do Superman, de todos os super-heróis. Depois o pastor só não contou direito, vou só resumir. O Batman começa a mostrar a história lá quando ele é pequeno. Aí ele vê os pais dele sendo assassinados na cidade dele, lá morrem, matam eles e tal. Aí o Batman fica revoltado, o carinha lá que é o Batman. Aí ele vai para um lugar deserto, uma ilha deserta, uma montanha deserta, um raio de um lugar lá no fim do mundo, que ele fica lá, e aí lá ele é treinado por um outro cara. Ele treina arte marcial, aquela coisa de filme que você já sabe. Aí ele treina arte marcial, aprende a lutar com todo mundo, sabe matar todo mundo, parará. Ele fica não sei quantos anos lá, nessa montanha, nesse lugar, onde ele está sendo treinado. Aí ele volta para a cidade dele, e vai direto para a casa dele, que é o Bruce Wayne, né, o Batman. Aí ele chega na casa dele. Quando ele para na porta da casa, ele bate na porta. Quem que atende ele? O mordomo. O mordomo do Batman atende ele. O mordomo se chamava Alfred. O mordomo abre a porta, e eu vou resumir, ele diz: olá, senhor Wayne, olá, patrão, olá, chefe. Que bom que o senhor voltou. Estava esperando o senhor aqui. Mas patrão, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor voltou, eu quero dizer, ó, seu quarto está arrumado, pode subir lá. Sua cama, sua casa, seus carros estão na garagem, o dinheiro está no banco. O senhor esteve fora, foi para as montanhas, aprendeu a lutar, virou o Van Damme, sei lá quem. O senhor está por aí. Mas eu quero dizer que enquanto o senhor esteve fora, eu cuidei de tudo que o senhor deixou aqui. Inclusive, o senhor ainda é o cara lá, o CEO da empresa. O senhor tem uma reunião hoje à tarde. O senhor está atrasado já. O senhor tem uma reunião, tudo, suas coisas estão aí, seus bens, suas posses. Enquanto o senhor esteve fora, eu cuidei. Sabe o que é isso? Exatamente o que Jesus nos ensinou na Bíblia. O Batman vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei?
Porque o Alfred nem esperou o Batman perguntar, ele já foi falando: ó, sua casa está aqui, seus bens estão aqui, o dinheiro está no banco, eu guardei de tudo, foi bom, investi nisso, fiz aquilo outro. Pode ver o filme. Ele explica tudo, ele cuidou, enquanto o Batman estava fora, ele cuidou. Gente, Jesus entregou na sua mão, na minha mão, uma porção de coisa para nós cuidarmos. Então a quarta verdade que você tem que entender: você é um administrador, você não é dono de nada, você não tem a propriedade da terra. Para onde você vai, sendo por isso que Deus nos deu a bênção de que ninguém carrega nada daqui. Então não viva a sua vida achando que você está na terra para retirar o máximo que você pode. Lembre-se que, como você é administrador, você está na terra para abençoar, administrar e deixar o máximo que você pode. Então, meu filho, quando o Batman voltar, como é que você vai estar? Como é que você vai falar? Porque Ele é dono de tudo, Ele controla tudo, Ele supre nossas necessidades. Você precisa crer nessa verdade. E a quarta é essa: eu e você somos administradores. É por isso que a Bíblia diz que o que Deus espera dos seus mordomos é que eles sejam fiéis, que eles sejam tipo Alfred, administrem corretamente. Então não é, por isso que é uma questão de mentalidade, não uma questão do que você tem. Não é se você tem muito ou se você tem pouco, é como você cuida do muito ou como você cuida do pouco. Porque é isso que vai determinar onde Deus vai te colocar. E aí, para encerrar, Deus faz uma promessa. Ele promete 3 bênçãos para quem administra fielmente as coisas que Ele lhe dá. 3 bênçãos. A Bíblia promete. Primeira bênção: se você for um fiel administrador das coisas de Deus na terra, a primeira bênção é que nós crescemos na intimidade com Jesus. Jesus ensina que a nossa fidelidade, nossa obediência, nossa administração promove algo importantíssimo em nós. A gente fica mais próximo dele, a gente cresce espiritualmente. É interessante isso, como a Bíblia, como Jesus linkou crescimento espiritual com administração financeira. Então esquece aquele negócio que as pessoas falam para você: eu nunca tive tão bem espiritualmente, mas eu estou quebrado financeiramente. Jesus linkou a saúde espiritual com a saúde financeira. Na Bíblia essas coisas estão andando juntas. E Ele diz: quanto mais eu cuido das coisas dele, melhor e fielmente, melhor será o nosso relacionamento. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem administrar bem vai crescer no relacionamento com Jesus, na intimidade com Ele. Segundo lugar, quem administra bem desenvolve um caráter piedoso, desenvolve um caráter aprovado. Por quê? Porque Deus usa o dinheiro para revelar e refinar o nosso caráter. Deus usa o dinheiro para refinar você. O dinheiro é o maior teste da nossa fé. A maneira como a gente lida com o dinheiro é um indicador externo da nossa verdadeira espiritualidade. É o que Jesus ensina. É um dos maiores testes da fé do ser humano, é o dinheiro. Por isso que Jesus diz que ele é o maior rival dele em relação ao senhorio do seu coração. Porque o jeito que você lida com o seu dinheiro desenvolve o seu caráter. Não é o que dizem no ditado: você quer saber o caráter de uma pessoa? Dê poder, dê posse, dê coisas a ela. Aí você vai descobrir como ela é. Então Deus usa o dinheiro para refinar você, para refinar o seu caráter. É por isso que eu acho lindo. Olha como a Bíblia é perfeita. Você lê na sua Bíblia e tem gente que acha que Deus está provando ele de verdade quando Deus manda um deserto. Aí a pessoa fala: eu estou numa pindaíba, eu estou com dívida, Deus está me provando, Deus está me provando, Deus está acabando comigo, Deus está fazendo eu pastar aqui nessa terra, Deus está me provando. E quando eu leio a Bíblia, Deus na verdade estava provando os homens quando Ele deu muito, não quando Ele deu pouco. É totalmente o contrário. Quando foi que Ele chamou Pedro e os seus discípulos para seguirem Ele? Lucas capítulo 4, quando eles estavam na escassez ou quando eles estavam na abundância?
quando eles estavam na abundância. Quando Jesus chega, eles pescaram a noite inteira, não tinham nada. Jesus entra no barco, manda eles pegarem do lado direito, eles pescarem do lado direito, eles pescam tanto que transborda, eles têm que dividir. Aí que Jesus chama. Então o teste não foi quando eles não tinham nada. Jesus não chamou eles quando eles estavam pobres, numa pindaíba, não pregaram nada, a empresa não está faturando nada. Jesus chama eles quando a empresa teve o maior lucro, a maior renda. Aí Jesus disse: venham me seguir, vamos andar comigo. Então o verdadeiro teste de Deus é quando Ele põe recursos e mais recursos na sua mão, de acordo com a capacidade que você tem de administrar. Então Deus examina você assim. E a terceira bênção que Deus dá àqueles que a Bíblia me ensina que conseguem administrar bem, é que nós começamos a ter estabilidade financeira. Quem entende, desenvolve a mentalidade próspera, ele começa a viver uma vida estável. Por quê? Porque ele está vivendo dentro dos princípios de Deus. Então não é uma questão de porque você é crente você tem que ser pobre. Não é uma questão porque você é crente você tem que ser rico. É uma questão de mentalidade próspera de um administrador das coisas que não são tuas. E que também não significa só o dinheiro. Tem a ver com tempo, tem a ver com família, tem a ver com tudo que Deus colocou na sua mão. Amém? Que Deus nos dê uma mentalidade de abundância, que não depende se você está na fase que tem mais ou na fase que tem menos. Mas você sabe que se você está administrando, e isso aqui é a maior lição da Bíblia. José, quando estava por cima, a Bíblia diz que ele administrava fielmente a Deus. Quando ele estava por baixo, na prisão, na casa de Potifar, ele fazia a mesma coisa. Então, lembre-se do Batman, ele vai voltar. E o grande segredo da vida é o que você tem feito com o que Deus está te dando. Vamos ficar em pé para orar. Quero orar por você agora, para que você fuja dos extremismos, tenha uma consciência bíblica clara de quem que é dono de tudo, quem está no controle de tudo, e mais do que isso, você possa desenvolver uma mentalidade próspera, generosa e abundante, equilibrada na terra, para administrar aquilo que Deus está lhe dando. Não há nenhuma pessoa que está aqui ou que está nos assistindo que não recebeu nada para administrar. Todos nós recebemos alguma coisa. Todos nós. Então, meu irmão, minha irmã, quero convidar você para orar. A questão está na sua mentalidade. Eu creio que Deus não destinou ninguém para ser miserável e ninguém para ser rico. É que existem pessoas que têm mentalidades pobres e mentalidade próspera. Quem você vai ser, como você vai lidar com aquilo que Deus está lhe dando. Nós vamos orar agora, e toda quarta-feira, logo depois da palavra, eu quero orar pela sua vida financeira, porque a Bíblia me ensina que eu preciso e que eu posso orar por isso. Não tem nenhum mal você orar por isso. Uma mulher estava cheia de dívida, ela foi procurar o profeta para orar pela dívida, e o profeta orou por ela, abençoou ela para ela pagar a dívida. Pedro tinha que pagar um imposto, procurou Jesus, e Jesus lançou uma palavra sobre ele, que ele pagou o imposto. Não há mal nenhum, você pelo contrário, nós vamos pedir a sabedoria de Deus, para que a gente consiga administrar bem tudo que Ele está nos dando. Levanta sua mão para a gente orar agora, especificamente por essa área da sua vida. E você que está buscando um milagre na vida financeira, lembre-se disso, Deus só está colocando alguma coisa na sua mão para você administrar. Deus pode te dar mais? A pergunta que você tem que fazer hoje é: Deus pode dar mais? Deus pode te pôr no muito? Você está sendo fiel no pouco? Você está cuidando bem do pouco? Ele já pode subir você de nível ou não? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tua palavra, que enriquece, empodera, abre a nossa mente. E nós estamos aqui também com os irmãos que nos acompanham online. E agora mesmo, eu quero orar pela vida financeira, econômica da tua igreja, do teu povo, dos cristãos, da nossa família aqui em Sorocaba. Porque eu creio que o Senhor nos deu uma mentalidade do reino próspera, e que o Senhor
assim quer nos ensinar como generosamente e fielmente podemos administrar aquilo que é teu. Tudo te pertence, o ouro e a prata são teus. E Senhor, eu oro agora, porque o Senhor é quem abre, o Senhor é quem fecha, o Senhor é quem cria, o Senhor é poderoso para recriar, refazer e realinhar. Então eu oro agora pela vida financeira de cada família aqui representada, e oro sim por um milagre. Milagre da multiplicação do azeite, dos pães, dos peixes, a multiplicação que só o Senhor pode fazer, das portas abertas, porque eu creio que o Senhor não perde o controle, que o Senhor é dono de tudo. Então, Senhor, tudo que precisamos está em Ti, e nós queremos os tesouros escondidos em Ti, aqueles que estão em Ti, que para alcançá-los, almejá-los, nós vamos estar tão perto de Ti, para descobrirmos o que o Senhor tem para nós. Abençoa cada homem, cada mulher, Pai, essa semana mesmo, abre portas de uma maneira sobrenatural, porque eu creio, o Senhor manda provisão, e mais do que isso, levanta no meio do teu povo, cada vez mais famílias com sabedoria, administradores fiéis, mordomos fiéis. O que nós queremos é chegar um dia diante do Senhor e ouvir: bem-vindo, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor, porque você foi fiel. Nós queremos ouvir isso do Senhor, que assim seja, no nome poderoso de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, querido.